Fala moçada, tudo bem com vocês aí, tudo jóia? Professor Laures na área. Bom, livro número 2, estamos na 19ª aula, hein? Quarta semana de aula. Nós temos aí na continuação do tema, que é de igualdades e equações, que está aqui na tela para vocês aí. O tema é chamado de resolução de uma equação, tá? Bom, agora na aula de hoje, o Laures vai criar uma forma mais rápida de resolver uma equação, beleza? Até um tempo atrás, até uma aula passada, qual seria a ideia? Multiplicar os dois lados por 2, né? Somar os dois lados com menos 1. Beleza, é uma forma que a gente começou a usar aquela ideia de equilíbrio, de igualdade. Hoje, com esse excesso de repetição de contas, nós já podemos criar, digamos que um padrão e começar a resolver essa questão mais rápida, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a seguinte equação aqui, ó. 2x mais o valor então de 4 vai ser equivalente ao número, por exemplo, 8. Né? Qual seria a ideia que você teria para resolver segundo a aula passada? Some os dois lados menos o 4 para você desaparecer esse 4. Mas de uma forma geral, quando você faz isso, você pode pensar assim, ó, 2x vai ser igual a 8. Esse 4, quando você muda de lado, ele muda de operação, ele fica subtraindo. Quem está somando passa subtraindo. Foi o que acontece quando você faz aquelas operações dos dois lados, né? Depois, o 2x vai ser igual a 8 menos 4 é o valor de 4. Né? Depois, se fosse pensar em equilíbrio aqui, o que você iria fazer? Divida os dois lados por 2, para o x ficar sozinho. É assim que você faria? Então vejamos aqui, ó. Vamos pensar de uma forma geral. Se eu quero encontrar o x, o 2 está multiplicando o x. Quem está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Assim, ele passa para o outro lado com uma operação inversa. É assim que funciona, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o x vai ser equivalente a 4 divididos por 2, tá? Então, logo, o x vai ser equivalente ao número 2. Então, assim que você faz rapidamente, né, esse tipo de resolução de equação. Quem está somando, passa subtraindo. Quem está subtraindo passa somando. Quem está multiplicando passa dividindo. Quem está dividindo passa multiplicando, tá? É assim que você faz para, numa equação, isolar o x, tá? Veja, o que o Laures fez aqui, ó, isolou o x. Então, para encontrar a raiz, a resposta de uma equação, é só você isolar o x. Como? Nesse formato aqui, né? E, lógico, quando você tem uma resposta aqui, gente, que é a resposta 2, que eu chamo esse cara aqui de raiz, né? Essa resposta é a raiz. Resposta de uma equação chamada de raiz. Então você calcula a prova real, né? Você pode calcular a prova real. Ó, 2 vezes, prova real, hein? No lugar do x você substitui por 2, tá? Depois mais o número 4. 2 multiplicado por 2 dá 4, e 4 mais 4 de fato deu 8, 8 é igual a 8, nós temos então essa igualdade, essa balança novamente equilibrada. Entendido? É assim que você faz uma resolução de uma equação. Por que o Laures quer que você a partir de hoje comece a generalizar? Porque vejam essa atividade que eu tenho aqui, pessoal, no seu livro que está na tela, né? Resolva a equação. A equação ficou pior, você percebe isso? Então eu sugiro para vocês que agora, de maneira bem devagar, bem devagarinho, bem organizada, nós temos que resolver cada equação já agora generalizando os processos, tá? Então aqui, ó, na primeira equação, vou copiar aqui para vocês aqui no meu quadro, à sua direita, nós temos assim, ó, primeira equação, 2 vezes o valor, por exemplo, então de 2x mais o número 3, né? Depois, mais o valor de 5 multiplicado por x mais 1, que vai ser equivalente ao número 8, né? Então aqui é uma equação simples. Bom, para a gente poder resolver, primeiro passo então, vamos por partes. No lado esquerdo, nós temos uma multiplicação de 2 por esse parênteses e um 5 por esse parênteses. Então esse é o processo chamado de distributiva. Tá? Então você vai ter que multiplicar o 2 pelo primeiro, o 2 pelo segundo, né? O 5 pelo primeiro e o 5 pelo segundo. É chamado de processo de distributiva, multiplicar todos por todos. Então vejamos aqui, ó, 2 multiplicado por 2x, nós temos, por exemplo, um 4x. 2 multiplicado por 3 é o valor do 6. 5 multiplicado por x, 5x. E 5 multiplicado por 1, valor do 5. Né? Então, com isso, a equação já está meio que se caracterizando, né? Ela está aparecendo. Então, aos poucos aparece uma equação.
O objetivo de uma equação, lembre-se pessoal, isolar o x, né? Então agora, falando agora de uma maneira mais técnica e mais direta, isolar o x. Para encontrar a raiz nós temos que isolar o x. Beleza, então antes de isolar o x nós podemos somar alguns termos aqui. Por exemplo, 4x com 5x são termos, lembra? Termos semelhantes, dá para somar. Então, por exemplo, ó, 4x com 5x, somando, são termos semelhantes, 9x, né? 6 com 5, mesma coisa, são termos semelhantes, né? Então, por exemplo, 6 mais 5 ó, é o valor de 11, que é equivalente a 8. Tá ficando mais simples, hein? Essa equação que era no começo uma equação meio grande e tudo mais, e ficou simples, ficou mais fácil de a gente trabalhar e resolver. O objetivo nosso é encontrar o x, chamado de raiz, né? E para isolar o x, o 11 ele passa para cá agora subtraindo. Então aqui, ó, 9x vai ser igual a 8, o 11 aqui você passa para cá agora subtraindo, tá? De um lado somando, passa para o outro lado subtraindo. 9x vai ser igual a 8 menos o 11, 8 menos o 11, aqui você vai ter então uma resposta equivalente a menos o 3, né? Menos o 3. Então finalizando, o 9 que está multiplicando agora, ele passa dividindo. Objetivos nossos sempre é o quê? Isolar o x, tá? Deixar o x isoladinho, bonitinho e tudo mais. Então, ó, o x ele vai ser equivalente a menos o 3 dividido por 9. Quando você escreve em forma de fração, ele passa dividido, né? Então essa vai ser a resposta. Claro, essa resposta ainda não está irredutível. Nós podemos dividir em cima e embaixo por 3, né? Pelo critério de divisibilidade, nós podemos fazer a divisão então por 3 aqui, ó. Divide. Nós temos então aí, ó, o x, que é a resposta, ele vai ser equivalente a menos o valor então de 1, lá embaixo o valor de 3, tá? Essa é a resposta, essa é a raiz dessa equação que você acabou de verificar com o professor, tá? É dessa forma que você faz essa resolução, tá? Caso você queira conferir, você pode tirar aquela chamada prova real que nós fizemos, né, na aula de hoje, nas aulas passadas, uma forma de você conferir, tá? Então a resposta é equivalente a menos um terço. Você pode ir lá em cima fazer essa chamada prova real, essa substituição, né, para de fato ter certeza absoluta, como a matemática, como as ciências exatas, você pode de fato verificar, né? E a última resolução, nós temos o seguinte aqui, ó. Próxima equaçãozinha, ela é fracionária, né? Então aqui, ó, x mais 3 sobre o número 2 mais o valor de x mais 2 sobre o número 3, equivalente ao número 12, tá? Primeiro passo quando você tem frações, tá? Primeiro passo numa fração aqui em forma de equação. Vamos calcular MMC, tá? Numa equação com fração, o primeiro passo, equilibrar os dois lados, tá? Porque aqui eu tenho uma fração com 2, fração com 3, fração com 1. Então eu sugiro para vocês que você faça o seguinte agora, calcular o MMC dos dois lados, tá? O mínimo múltiplo comum. Então você faz assim, ó, barrona bem grande. Qual é o MMC, pessoal, de 2 e 3? Mínimo múltiplo comum de 2 e 3, aqui do lado, ó, 2,3 por 2 fica 1, aqui é 3. Por 3, aqui vai dar 1, aqui o valor de 1. Né? Então o MMC é o 2 multiplicado por 3. 2 multiplicado por 3 é 6. Aqui, ó, 6. O procedimento é divide embaixo e multiplica lá em cima. Lembra disso? Divide lá embaixo e você vai multiplicar lá em cima. Tá? Divide embaixo e multiplica lá em cima. 6 dividido por 2 dá 3. Multiplica pelo valor de cima, fica assim, ó, 3 vezes o x mais 3, mais 6 dividido por 3 vai dar 2, tá? Agora pega o 2 e multiplica pelo valor de cima aqui, ó, x mais 2, que vai ser equivalente a 6 dividido por 1 dá 6. 6 multiplicado por 12, aqui você vai ter o valor então de 72. Gente, calculado o MMC dos dois lados, sempre, tá? Isso numa equação. Sempre numa equação, quando você calcula o MMC dos dois lados, você pode cortar o denominador. Pode e deve cortar o denominador, tá? Até para você seguir a conta lá em cima,
Tá? Então agora na parte lá de cima, nós podemos agora rapidamente lá em cima fazer o quê? Distributiva, né? Então, por exemplo, ó, primeiro o primeiro com o segundo, né? Fazer aqui, ó, primeiro, segundo, fazer essa chamada distributiva. Então nós temos que 3 multiplicado por x, 3x, 3 multiplicado por 3, valor de 9, né? 2 multiplicado por x, 2x, e 2 multiplicado por 2, valor de 4, que vai ser igual ao valor, então, de 72. Bom, antes de continuar, nós podemos somar aqueles termos semelhantes. 3x mais 2x, 5x, ok? 9 mais 4 é equivalente ao valor, então, de 13, que vai ser equivalente ao número 72. Bom, 5x vai ser igual a 72, o 13 que está somando passa para o outro lado, então agora subtraindo, né? Ele passa para o outro lado subtraindo. Então logo esse 5x aqui, ó, ele vai ser equivalente a 72 menos o valor então aqui de 13, 72 menos o 13, aqui você vai ter então um valor aqui de 72 menos 13 vai dar 69 menos 10, 59 aqui, ó. Aqui você vai ter o valor então de 59. Então terminando, o 5 está multiplicando, depois ele vai passar então agora dividindo, logo nós temos aqui um x equivalente a 59 divididos por 5, tá? Esta vai ser a solução. Esta é chamada então raiz. 59/500, resposta final, essa é a raiz, tá? Caso você queira tirar a prova real, tal, mas temos a solução que é chamada de raiz. Perfeito. Gente, passo a passo, resolvendo bonitinho para você encontrar a solução. Tá aí na tela para vocês uma atividade ou algumas atividades para vocês fazerem, né, de chamada equação. Isolar o x, encontrar o valor da chamada raiz de uma equação. Perfeito? Então tá certo. Essa foi mais uma aula de equações. Um grande abraço para vocês e até um próximo encontro. Tchau, gente. Valeu!